Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o TEP 11. Então vamos ver o seu relatório gerencial referente a fevereiro. Vamos dar uma olhada na ordem de algumas das suas informações. E no final do vídeo, como sempre, eu trago as minhas opiniões. Lembrando que nada que aparecer nesse vídeo é recomendação nem de compra e nem de vendas de ativo. Então, sem mais delongas, vamos para a análise. Eu falei, relatório mensal referente a fevereiro, que ele traz os indicadores gerais. Patrimônio líquido 480 milhões. Cota patrimonial R$ 9,69. Cota mercado R$ 9,28, então ele está descontado. Está com PVP de 0,96. Lembrando que esse valor da cota do mercado é referente a esse relatório. Então ele está com yield anualizado de 10,85% ou yield mensal de 0,86. Tem cerca de 6 ativos, 47 inquilinos. ABL total de 52 mil metros quadrados. Um prazo médio de aluguel de 5 anos. Vacância física de 5,69%. E a vacância financeira de 4,7%. Ele tem um valor do ativo por metro quadrado de R$ 11.500. E cerca de 37 mil cotistas. O fundo teve início em setembro de 2019, tem a taxa de gestão de 0,91% ao ano e tem a taxa de administração de 0,13%. Então, se ele tiver com a taxa de gestão de 1%, tem cerca de 1,13% o valor mais alto das taxas. Quem tem seu gestor Atelos e administrador BTG Pactual. Então vamos lá para o Word para dar uma olhada como é que está hoje no dia que estou gravando esse vídeo. Hoje ele está com preço de R$ 9,00. Então ele já deu uma bela caída em relação ao relatório gerencial. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 26/3. PVP de 0,94. Isso dá um dividend yield de 11,25% nos últimos 12 meses. A alavancagem bruta, segundo a ordem, é 33%. Está com a liquidez média, levando em consideração os últimos 2 meses, de R$ 2,5 milhões de reais. Então, uma boa liquidez. Está com a variação dos últimos 12 meses positivo em 21%. Ele teve uma cotação mínima nos últimos 12 meses de R$ 7,26. E a cotação máxima, R$ 9,31. Então, no dia do relatório, estava perto das suas máximas. Ele tem cerca de 98% do seu PL em imóveis e 0,98% em caixa. E ele tem uma leve em FIIs também. Seu último rendimento foi 8 centavos por cota, pago no dia 13/3. Ele vinha pagando 7,5 centavos nos últimos 2 meses. E nesse último mês, agora que ele pagou em março, ele aumentou para 8 centavos. Então voltamos lá para o seu relatório. Aqui é a palavra do gestor. Antes da palavra do gestor, eu venho aqui pedir que você não for inscrito no canal e esse vídeo trazer alguma informação relevante, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações e deixe aí no comentário se você tem o TEP 11. Se você conhecia ele ou não. Que o gestor traz em relação ao mercado e aqui ele traz sobre o momento do fundo. O fundo encerrou o mês de fevereiro com a cota avaliada R$ 9,28 e realizou a distribuição de dividendos de 8 centavos por cota, que nós acabamos de ver. Em 2/3 foi recebida a última parcela da venda do edifício Condomínio São Luís, no valor de 77 milhões. E teve um ganho de capital de 39 milhões. Esse resultado será reconhecido em fevereiro e passará a compor a base de distribuição a partir de março. Então, no próximo relatório, ele deve trazer alguma informação sobre esse ganho de capital. Aqui ele traz também o índice de distribuição para o segundo semestre de 2026. Nós vamos ver lá que tem uma novidade. Já no mês, o fundo registrou ingresso líquido de 4 mil novos cotistas. Cerca de 37, o fundo tem 37.900 cotistas. E esse 4 mil cotistas aqui pode ser que ele esteja antecipando que a partir do mês que vem irá subir o seu dividendo.
A liquidez média diária atingiu 2,78 milhões na janela de 30 dias e 2,76 milhões na janela de 60 dias. Que ele traz a distribuição e performance, então ele está com o índice do primeiro semestre de 2026 de 0,12,5 a 0,13,5. Então vai dar um belo salto, vai sair de 0,86 mensal para 1,4 mensal. Lembrando que o relatório leva em consideração o valor de 9,28. Hoje ele está mais barato, então essa porcentagem é ainda maior. Mas aqui no segundo semestre, como nem tudo são flores, volta ao normal, que ele vinha pagando 0,75. Então o índice vai diminuir drasticamente de 0,06 a banda inferior e 0,74 a banda superior. Então ele vai pagar entre 6 centavos e 7 centavos. Isso daqui vai fazer o quê? A cota vai disparar, vai subir por causa dos caçadores de yield, e no segundo semestre vai cair também de novo, porque ele vai parar de pagar não recorrente, vai voltar a pagar o seu recorrente. Já fique esperto para esse movimento. Nesse primeiro semestre a cota subirá, já no segundo provavelmente vai despencar se ele não fizer nenhuma venda até lá, né? Que ele traz a performance referente a fevereiro. O TEP11 teve uma performance de 5,35% positivo. O único que chegou mais perto que foi o Ibov, com cerca de 4,09%. Mas isso daqui também está antecipando o aumento do dividendo. Que ele traz seu portfólio: edifício Torre Sul, edifício Passarelli, Fujitsu, Brigadeiro Faria Lima, GPA, que é o edifício sede do Grupo Pão de Açúcar, que recentemente anunciou recuperação extrajudicial, mas essa recuperação não deve afetar nem o TEP11 e nem os outros fundos imobiliários que têm galpões alugados para o Pão de Açúcar, já que essa recuperação visa alguns específicos credores financeiros. Top Center, que é a última aquisição, tem cerca de 11 mil metros de ABL detido pelo fundo. O fundo tem 100% do imóvel e a classificação do ativo é B. A maioria de seus ativos são B, apenas um que é A, que é o Torre Sul. Tem até classificação LEED. Só os 3 últimos que não tem classificação LEED. O Brigadeiro Faria Lima está em obtenção. E já o do GPA e o Top Center não tem. Aqui a famosa DRE traz referente a janeiro, apesar do relatório ser fevereiro, a DRE é referente a janeiro. Então ele teve um total de receita de 8 centavos e 4. Desses 8 centavos e 4, 7 centavos e 6 veio de receita e locação, e o restante veio de receitas financeiras. Ele tem um total de 1 centavos e 7 de despesas. A maioria foi despesa financeira, que é a pagamento dos juros da alavancagem, e também taxa de administração, gestão e escrituração. Então ele teve um resultado de 6 centavos e 7 e pagou 8 centavos, da onde que veio o restante? Exatamente da sua resultado acumulado não distribuível. Ele tinha 1 centavos e 3 de reserva e zerou sua reserva. Por isso que ele vai distribuir o não recorrente até o final desse semestre, e no semestre que vem vai pagar o que gerar. Se ele gerar o tanto que ele gerou esse mês, lá no segundo semestre vai pagar isso. Aqui ele traz seu fluxo de caixa. Em fevereiro ele recebeu a última parcela do edifício São Luís, por isso que ele vai poder distribuir não recorrente. E aqui ele traz seu fluxo de aquisição e vendas. Ele só teve uma venda, cerca de 59,9 milhões. E para 2026, com aquisição, ele terá que pagar
cerca de 44 milhões de reais para ele pagar só em 2026. A maioria dele é no primeiro semestre. Ele vai usar parte desse dinheiro que ele recebeu do edifício São Luís. O lucro ele vai ter que distribuir 95%, mas o restante ele consegue usar para pagar tudo isso. Mas a principal ponto de atenção que devemos ficar é no segundo semestre de 2027, que a compra do Top Center ele vai ter que pagar 62 milhões de reais numa burdoada só. Então, mas aqui ele traz algumas informações. Aqui ele indica que o fundo tem projetado que tem dinheiro para pagar suas capacidades financeiras até setembro de 2027. Setembro de 2027 é até o pagamento do Brigadeiro Faria Lima, cerca de 3,8 milhões. Então ele vai ter que arrumar dinheiro para pagar mais uma parcela do Top Center de 30 milhões lá em dezembro de 2027. Então ele tem cerca de 1 ano e 9 meses para arrumar 30 milhões. Ele pode arrumar da seguinte maneira: vendendo algum dos seus imóveis, já que ele destaca que parte dos ativos do portfólio já se encontra em estágio de maturação, então ele possa ser que faça algum desinvestimento, consiga ganho de capital, distribui 95% desse ganho de capital, e o restante, que é o valor do prédio que ele pagou, ele pode usar para pagar o Top Center. Ou até mesmo, que eu acredito que seja que a gestora esteja em mente, é com esse aumento do dividendo que ele tem que pagar, que se ele não pagar, não aumentasse agora por mês, ele teria que pagar tudo lá em julho. Então, ele preferiu pagar a parte, um pouco mais de dividendo, um pouco mais não, ele vai praticamente dobrar o dividendo, né? Nesses meses que faltam do primeiro semestre. Com isso, chamar a atenção do mercado, para ele poder chegar no seu VP, passar seu VP e conseguir chamar emissão de cota. E com essa emissão, conseguir dinheiro novo e fazer reserva de caixa para lá em final de 2027 ele pagar essa parcela. Então aqui no total que ele tem que pagar, vamos fazer as contas. De 95... 144 milhões. Vamos tirar agora o que ele vai receber, que ele já recebeu, né? De 59,9. Ele tem que arrumar mais 84,7 milhões. Guarde esse número, que na hora que nós chegar na composição, nós vamos ver quantos que ele tem de dinheiro, tanto em caixa, quanto nos seus fundos imobiliários, que ele possa vir a vender no futuro. Se caso ele não conseguir fazer emissão de cotas, aí vai ter que arrumar esse dinheiro vendendo ou alongando a dívida. E como é que é alongar a dívida? Pega um CRI, pega dinheiro emprestado, com juros, querendo ou não, alto, que nós estamos no juro alto, para pagar daqui 5 anos. Então, ele iria alongar a dívida, mas provavelmente a sua dívida também iria aumentar por causa dos juros. Aqui ele traz seus ativos. Vamos ver aqui. 2 ativos têm vacância física, que é o Torre Sul, e o Top Center, que ele acabou de comprar, que é a maior vacância física, de 18%. E a vacância financeira do Top Center tem 24% de vacância financeira. Então, se ele conseguir diminuir essa vacância, tanto a física quanto a financeira, isso daqui também já vai ajudá-lo a ter mais renda para distribuir, ou para reter os 5% que ele pode reter a cada semestre. E o Passarelli, apesar de não ter vacância física, tem vacância financeira. Provavelmente deve ser algum desconto que ele deu para algum inquilino que entrou recentemente no Passarelli, já que ele não trouxe no relatório e teve calote. Aqui é o portfólio, seus indicadores. Receita por ativo. O Torre Sul representa 21%, o GPA 20% e o BFL 20%. Aqui poderia ter um ponto de atenção? Realmente tem um ponto de atenção. Pelo fato dele ser um fundo menor, ele tem muito receita acumulada por edifício. Aqui no caso, ele está trazendo por edifício, então nós teremos que ver por inquilino. Eu acho que ele não traz por inquilino. Eu não vi. Se você viu, deixa aí nos comentários.
Índice de reajuste do contratos: 78% reajustado por IPCA, 22% de GPM. Receita por setor de atividade: 19% varejo, 20,3% tecnologia, 18,2% agroindústria e 17% serviços. Esses 19% em varejo é praticamente o GPA. Que é os seus meses de reajuste. Em março ele teve 18% de reajuste dos aluguéis. Em abril ele vai ter apenas 2%. Os vencimentos, tem cerca de 16% dos seus contratos vencendo agora em 2026. Aqui a vacância nós já vimos, física e financeira. Dispersão de revisional, aqui são os revisionais, ele ainda tem 4 revisionais em aberto, então tá fazendo negociação, né? E aí em 2026 ainda tem mais 9 revisionais. Aqui, além do dinheiro que ele tem que pagar por aquisição de ativos, ele ainda tem que pagar 2 CRI, o CRI Fujitsu e o CRI GPA. Ambos indexados a IPCA, um IPCA mais 6, o outro IPCA mais 8. Somando os dois, vai dar quase 100 milhões de reais aqui. Em 2026, ele terá que amortizar 2,24 milhões. Então vamos aumentar na sua dívida aqui, 2,24. Mas temos que levar em consideração que nós também vimos ali 2027, né? Então, vamos acrescentar aqui o de 2027 também. 4,58 mais 8,37. Então, no total, é 99 milhões que ele vai ter que pagar. Então, 100 milhões que ele tem que pagar até final de 2027. Que ele traz a evolução da base dos cotistas. Que ele traz a performance histórica. A linha do tempo. Que ele traz o ganho de capital, cerca de 39 milhões. Esse daqui que ele tem que distribuir 95%. Então é esse valor que ele está usando para aumentar os seus dividendos até o final desse semestre. Estou falando muito isso, né? Evolução da alavancagem financeira do fundo. Hoje a Telos tem cerca de 20% de alavancagem. Aí você vai do seu perfil de investidor. Isso aí para você é bastante ou é pouco ou é aceitável? Deixa aí nos comentários. Aqui eu acho que eu pulei, né? Então vamos ver a composição da carteira. Ele tem cerca de 632 milhões de reais em imóveis. Então nós vimos que eles precisam de 100 milhões, né? Tem cerca de 3,8 milhões com caixa. 700 mil com fundos imobiliários. Então dá cerca de 4 milhões. Ainda faltaria 96 milhões. Ele traz aqui que ainda tem 77 milhões de vendas de imóveis para receber. Agora a questão é, esses 77 milhões que ele coloca aqui, ele está levando em consideração esses 60 que ele recebeu? Ele não fala nada. Se caso não fizer levar em consideração, vai faltar cerca de 20 milhões que ele teria que conseguir com venda de imóveis ou até mesmo emissão de cotas. Então fica esperto com isso. Por 2026 até metade de 2027, segundo a própria gestão, está tranquila a sua alavancagem. A partir do final de 2027, aí devemos ficar esperto. E aqui ele traz quem é a Telos como gestora. Fala que tem 7 bilhões sob gestão, investimento por segmento e assim vai. Seria um fundo de risco, tanto é que está na minha carteira, como risco. Ele ainda é pequeno, tem poucos imóveis, tem alavancagem de cerca de 20%. E temos que ficar esperto nas suas dívidas a partir do segundo semestre de 2027. Eu acho que eu não falei, mas ele é um fundo imobiliário de lajes corporativos, então só no momento, pelo segmento que ele está inserido, ele também já tem mais risco. Então leve isso em consideração. É um fundo de tijolo arriscado. Aí vai de você decidir se o retorno que ele traz compensa o risco.
E leve isso em consideração, ele vai aumentar seus dividendos bastante agora nesse primeiro semestre, mas a partir do segundo ele já vai voltar ao seu normal. Então, se você for investir, lembre-se disso, não invista apenas pelo dividend yield, porque você pode se dar muito mal, como lá no passado. Quem investia por dividendo? Investiu em Tord, Deva, entre outros aí, que fez perder muito dinheiro porque olhou só o yield. Então sempre faça a sua análise, seus estudos quantitativamente, mas o mais importante é qualitativamente. Isso, acho que é assim mesmo. Não adianta nada você receber de um fundo 20% de dividend yield no ano e o fundo desvalorizar 40%. E que você saiu perdendo 20% ainda. Isso se não for pior ainda a desvalorização. Então, leve isso sempre em consideração nos seus estudos. Lembrando que nada que apareceu nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não for inscrito e esse vídeo te trouxe informação relevante, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E que todos tenhamos uma sexta-feira abençoada e um final de semana com Deus no coração e muita saúde.